Olá, pessoal. Bem-vindas e bem-vindos ao podcast do Manchetômetro. Eu sou André Madruga, jornalista, mestrando em Ciência Política, pesquisador do Manchetômetro e serei mediador desse episódio. Antes de começarmos, convido todas e todas a participarem da nossa campanha de financiamento coletivo na Benfeitoria. Para contribuir, basta acessar benfeitoria.com/manchetômetro. Toda ajuda conta muito. No episódio de hoje, a gente vai tratar do embate entre Elon Musk e o Supremo Tribunal Federal, mais especificamente o ministro Alexandre de Moraes, e a cobertura da imprensa sobre esse assunto. Para tratar do tema aqui comigo, eu convido o coordenador do Manchetômetro e doutora em Ciência Política, Eduardo Barbabella, e a doutora em Ciência Política também, Lidiane Vieira, pesquisadora do Manchetômetro. Olá, pessoal, bem-vindos. Oi, André, muito bom estar aqui de volta no podcast com você. Olá, André, é um prazer estar aqui novamente no podcast do Manchetômetro. Hoje também a gente estreia um quadro novo com a pesquisadora Poliana Bretas. Nele ela vai trazer informações sobre os nossos relatórios do De Olho na Imprensa e do Política nas Redes. Então, eu vou aproveitar o próprio editorial da Folha do dia 9, que se chama Embate com Musk cria armadilha para o Supremo, para fazer uma pequena contextualização de como começou. Segundo o jornal, começou com um rompante de postagens do Musk, dando uma sequência de críticas ao Alexandre de Moraes, acusando o ministro de censura, e ele ameaçou também não cumprir as restrições impostas aos usuários do X. E o Moraes acabou respondendo como? Incluindo o Musk no inquérito que investiga a atuação no financiamento das milícias digitais. A Folha diz que essa confusão toda entre Alexandre de Moraes e o Musk só serve para engrossar o caldo da polarização. Então, para ela, a confusão que se criou interessa mais ao bolsonarismo do que ao interesse público. Mas, no entanto, ela diz que as críticas ao Moraes não são descabidas. Segundo a Folha, o ministro demorou demais já com a investigação, ela já tem mais de 5 anos, teve essa origem questionável, ela não explica o porquê disso, e acusa o ministro de conduzir as investigações sem transparência, devido ao caráter sigiloso que ele impôs em algumas questões. E ela é principalmente crítica no ponto que diz que é um terreno pantanoso definir o que é verdade e o que não é. Já tem uma tradição já do jornal defender a livre circulação de ideias e que ela seja mais ampla possível e que, caso alguém cometa crime, isso seja respondido na justiça e que não haja censura prévia. A Folha fez uma sequência de editoriais, manchetes e chamadas sobre o assunto que vai desde o dia 9 até o dia 22. Eu não sei se os jornais de vocês também fizeram essa sequência. Sim, me parece que teve um espelhamento na cobertura dessa vez, né? O Estadão, ele publica o primeiro no dia 9 também, igual a Folha, e depois vai reagindo ao progresso desse conflito até chegar no pós-manifestações para Bolsonaro, que também tem um editorial sobre isso. No caso do Globo, eu acho que a gente tem que dar até um passo atrás. No Globo, nós tivemos já, alguns dias antes do caso do Elon Musk, uma entrevista com o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, que ele fala sobre a importância de se punir quem acha que, quando se perde uma eleição, pode dar um golpe, né? Em caso, uma conexão diretamente com a questão do 8 de janeiro, e que vai acabar, né, se conectando com essa discussão do Elon Musk depois, com a direita bolsonarista. Então, a gente percebe que o Globo, na verdade, ele estava falando sobre algo relacionado a essa questão que o André bem falou, né, essa demora na solução, a demora da questão da judicialização, e aí ele passa para discutir, de fato, o que aconteceu entre o Elon Musk e o Alexandre de Moraes. Aí eu acho que é até bem interessante que o Globo publica apenas no dia 9 a sua opinião. O Globo não vai falar sobre isso no dia 8, né, o dia após todo esse embate, né, que é importante falar. Tudo isso aconteceu num domingo, né, até mesmo a decisão do
do Moraes ocorre também no domingo, e o Globo decide tomar a sua posição, apresentar a sua posição apenas no dia 9. E aí ele vai trazer esse debate como o André bem trouxe e a Lidiane também, né? Que é uma discussão que ali é uma crítica ao Elon Musk, mas também uma crítica a essa demora e a forma como o judiciário tem atuado nessa questão. Inclusive, Mas existe uma sequência, Dudu? não existe uma sequência de editoriais, mas existe uma sequência de textos. Por quê? Porque a gente percebe que tem um editorial e depois vão começar a ter os articulistas. Os articulistas vão manter o tema vivo, de alguma forma. Então, a gente vê o Merval falando sobre isso, o Pablo Hortelado. Então, nós vamos ter alguns textos sobre a questão depois. Mas ela vai se, de certa forma, acho que ela vai sumir um pouquinho e depois ela volta com essa questão que a gente tem visto agora na última semana, principalmente essa discussão sobre uma tentativa muito forte de judicialização, né? Uma atuação muito forte do Supremo. Mas também é importante a gente destacar que logo no início desse debate, quando o Musk fala, o Globo ele passa um posicionamento dele muito importante, né? Que é a sua defesa sobre o fato, que é a defesa que este caso deveria estar sendo discutido no Congresso Nacional. Então, para eles, quem deveria resolver essa questão era o Congresso. Inclusive, eles se apoiam muito na posição do Rodrigo Pacheco e do Arthur Lira também, nesse caso. E eu acho muito bom e muito interessante a gente pensar nisso, porque eu sinto também que essa é o mesmo argumento que o Elon Musk acaba tentando trazer quando ele traz essa discussão. É claro que ele não está pensando nisso, mas a direita quer isso, né? A direita bolsonarista quer que esse tema saia do Supremo, onde eles sabem que eles não vão ter como influenciar e como decidir, e querem que vá para o Congresso, onde eles vão ter como influenciar e como eles vão fazer o que eles fizeram, que era o quê? O caso do Elon Musk aconteceu, se criou todo um movimento, uma movimentação para se ter uma discussão, um debate, uma nova movimentação de regulamentação, e o que aconteceu? A direita bolsonarista, né, conseguiu, o conjunto do Centrão, sumir com essa discussão. A gente não está falando mais sobre um Congresso discutindo uma lei sobre a internet, sobre revisão de marco civil da internet, nada. Nós não estamos mais falando de nada sobre isso, porque o assunto foi devidamente enterrado. Então, o assunto foi devidamente enterrado e aí eles conseguiram o que eles queriam. Então, eu acho que a gente percebe esse movimento durante esse mês, né, bem claro. E aí, para mim, assim, o caso do Elon Musk tem uma questão importante, que é um acaso, né, que é o fato do caso acontecer um dia antes do Flávio Bolsonaro ir ao Roda Viva. Isso, né, trouxe algumas teorias da conspiração, mas acho que foi apenas uma questão, não há tanta conexão com isso, mas eu acho sim que é importante a gente pensar no que aconteceria no final do mês. Eu acho que o final do mês, a manifestação bolsonarista, já era alguma coisa, já pensando em realimentar e trazer essa discussão e já voltar a trazer esse debate de olha como o Supremo é um Supremo que tenta desconstruir a nossa liberdade, e aí isso vai fortalecer o discurso bolsonarista. Antes da gente falar da manifestação pró-Bolsonaro, voltando no primeiro ato, digamos assim, né, dessa briga toda, eu achei interessante porque, obviamente, eu fui reler os editoriais para conversar aqui hoje, e é interessante poder ter a capacidade de voltar no passado, né, ler um editorial do dia 9 de abril, sabendo o que aconteceu no dia 21, né? Então, lá no editorial dia 9 no Estadão, quem já ouviu o podcast aqui há mais tempo, sabe que eu sempre falo que uma das capacidades que o Estadão tem é de formular bons adjetivos, ou pelo menos escandalosos, né? Então, por exemplo, o Alexandre de Moraes é um dos alvos desse editorial do dia 9 de abril em relação ao conflito Musk e STF, ou Musk e Alexandre de Moraes. E o título do editorial é Rainha de Copas. Para quem não está familiarizado, o Estadão está vinculando a ideia, a imagem, na verdade, né, do Alexandre de Moraes a uma ditadora, né, uma tirana que corta a cabeça dos seus inimigos. E é interessante que lá na frente a gente vai ver
o Estadão precisando recuar um pouco dessa retórica para dizer que, na verdade, não tem uma ditadura no Brasil, né? Então, é interessante ver como que os jornais, às vezes, se perdem nessas narrativas episódicas, porque naquele primeiro momento, o importante para o Estadão era mostrar que o STF estava passando dos limites, no ponto de vista dele, embora o Estadão faça no final do editorial uma ressalva de que o STF foi importante para fazer barreiras ao bolsonarismo, etc., o objetivo do editorial é mostrar Alexandre de Moraes como alguém que está passando dos limites e está agindo de maneira arbitrária e até ditatorial, né, tirânica. Então, acho que essa é uma marca desse primeiro editorial do Estadão, porque ele escolhe mostrar essa distância, né? Porque apesar que ele diga que o Musk tem seus problemas, tem suas questões, ele começa dizendo, ele não cometeu um crime? Será que é para tudo isso? Será que precisa de toda essa força em cima do Musk? Então, é interessante ver que depois o Estadão vai ter que refazer esse caminho. Ao contrário do Estadão, Lídia, ela faz uma sequência que meio que casou com os eventos que sucederam ao longo do mês, porque ela fez logo um editorial criticando o embate entre os dois, porque isso aumentaria a polarização, o que acabou acontecendo, que, segundo ela, a polarização favorece o lado bolsonarista, e foi o que acabou acontecendo, serviu para angariar mais sentimentos pró-Bolsonaro, né, na manifestação. Mas, ao mesmo tempo que ela critica o Alexandre de Moraes, ela também critica o Musk, que diz que ela é cética em relação à defesa de valores democráticos que o Musk manifesta. E seja como for, certo ou não na discussão, ele não tem direito de não cumprir ordens judiciais. E a armadilha que a Folha sustenta é que até onde vai o Supremo com isso? No limite, ele vai derrubar o X, o que já seria passar muito além do ponto, segundo o jornal. E acaba chamando o Supremo como um todo à autocontenção, para se preocupar mais com os interesses que impactam direto a vida real do cidadão do que problemas com o Musk, por exemplo. Mas aí, a Folha faz um editorial especificamente sobre o PL das fake news, porque o Arthur Lira, como o Dudu disse, enterrou o projeto depois da confusão do Musk com o Supremo. E a Folha falou que existia bons motivos para enterrar o PL das fake news. Então, nesse caso, a gente vê também um alinhamento da Folha com a extrema-direita. Claro que é um alinhamento, né, não sistemático. É ocasional, né, não é alinhamento ao bolsonarismo, porque ela diz que o Supremo fez bem ao enfrentar o golpismo bolsonarista, mas agora, como eu disse, ela pede a autocontenção para evitar a polarização. E ela faz ressalva quanto às responsabilidades das big techs, ao excessivo poder de mercado delas, que não se pode afrontar a liberdade de expressão, mas, ao mesmo tempo, ela fala que a gente deve voltar à normalidade. O Supremo já tomou muitas decisões heterodoxas nos últimos anos. O Estadão faz, na sequência, também um editorial chamado Liberdade Intransitiva. Só que ele não cita diretamente a PL, ou foi até verificar. O tema é dizer que é importante conter o golpismo, mas é também necessário manter e garantir a liberdade de expressão, e o argumento é muito constitucionalista, né, de manter o que já está previsto pela Constituição, que já está garantido na Constituição. E tem ali algo que, para mim, é muito interessante, eu acho para vocês também, que é a defesa expansiva de uma regulação das redes sociais. Ponto que não vem, especialmente falando de fake news, informação, etc., né, a importância de regular as redes, mas a gente sabe que quando a grande mídia, a imprensa, que está no olho da análise, a regulação não é o caminho, né? Então é interessante que o Estadão encampe de maneira direta, explícita e ampla a ideia de que é necessário fazer uma regulação das redes sociais. Um comentário adicional é que nesse editorial, mais do que no anterior, onde o foco crítico estava no Alexandre de Moraes, o Musk já é aproximado com figuras autoritárias e analisadas como Trump e Bolsonaro, né? Embora a gente saiba que o Bolsonaro não recebeu uma cobertura super crítica no início do seu governo e quando foi eleito também, o Estadão, inclusive, foi um dos que passou um pano enorme para a eleição do Bolsonaro e para tudo que isso representava. Nesse momento, o Bolsonaro é coberto de uma maneira muito crítica pelo jornal, né? Então, o bolsonarismo é visto como algo prejudicial à democracia. E aqui o Musk é aproximado, e isso vai acontecer, acho que numa progressão cada vez mais intensa até a gente chegar no dia das manifestações. E eu acho, e assim,
o Estadão defende, né, a regulação, e o Globo também defende. Isso é importante a gente pensar, né? Eu acho que a Lid traz uma questão importante, né? Normalmente a gente não vê os grandes meios de comunicação brasileiros preocupados com a regulação de redes sociais, né? Porque principalmente eles se preocupam muito com como isso pode acabar refletindo neles. Mas aqui eles destacam principalmente como era importante, né, no caso do Globo, como era importante ter resolvido a PL, né, a PL das redes sociais, ao invés de fazer a decisão, né, tomar a decisão que o Arthur Lira tomou de criar um novo grupo de trabalho e atrasar todo o movimento para beneficiar aqueles que querem manter o status quo. Então, eu acho isso é muito importante e interessante a gente pensar, né? O Globo tem essa posição de, no primeiro momento, Musk está errado, mas o Alexandre de Moraes tinha que dar uma resposta, mas também está demorando demais, está errado. Não deveria ser ele que deveria resolver, deveria ser a política. E quando a política não dá a resposta, eles falam a política não deu a resposta que deveria dar. Então, eu acho que eles, de certa forma, acabaram trazendo uma posição até mais equilibrada, considerando o Estadão e Folha também, dentro de uma proposta de, ok, ninguém está certo, está todo mundo um pouco errado, vamos tentar resolver isso de alguma forma, mas eles acabam deixando para lá o tema, né? Acho que isso talvez esse seja o ponto mais interessante e curioso na minha perspectiva da cobertura do Globo, que é o Globo fala sobre o caso nos dias específicos, né, o editorial, né, não, no caso, os articulistas. Os articulistas continuam falando. Mas o Globo fala nos 2 dias e depois ele começa a falar sobre outros temas, especificamente questão econômica. Então, em abril, a discussão do Globo é muito mais economia. Ele está preocupado muito mais em economia nos seus editoriais do que em discutir, de fato, a questão do Elon Musk, né? Diferente da Folha. Mas na capa vai ter um Elon Musk, vai ter discussão de STF, vai ter reportagens, vão ter reportagens do tema. O tema vai continuar sendo pauta de notícia, de reportagem, mas não vai ser tema do editorial. Então é importante perceber isso, que é como se o jornal falasse, ok, esse tema não me é tão importante, diferente do que foi exposto da Lidiane e do André sobre a Folha do Estadão. Ou seja, o Globo, de certa forma, tirou o corpo nesse debate e deixou a discussão nos outros jornais. Sobre as capas dos jornais, assim, eu achei curioso que a Folha, no dia 13, estampou na capa uma foto do Milei com o Musk. Os dois fazendo sinal de positivo para a foto. Na edição, o jornal trouxe um editorial, aí sim, o alvo é só o Musk. Libertário liberticida, o título do editorial. No Estadão, essa capa do dia 13 também tem manchete para o corte, né, do governo petista, mas não tem foto nem nada. O Milei também é citado como temos voluntariado para ajudar a resolver o problema do Musk com o judiciário brasileiro. Mas achei o tom bem descritivo da nota, da matéria, né? Mas aí, voltando ao editorial, que o alvo é só o Musk, fala que a causa da liberdade de expressão ganhou um falso paladino em Musk. Acusa o empresário de não ter transparência com o X, que, né, quando era o Twitter era muito mais transparente, e acusa também o Musk de falar grosso contra a democracia brasileira, que ele trata como bravata, e se converte num dócil bichano na relação com ditaduras, como a China, por exemplo, que ele elogiou recentemente. Isso no dia 13. No dia 14, ela faz um editorial dizendo: censura promovida por Moraes tem que acabar. Então ela bate nos dois igualmente, assim. Diz que o Moraes tenta restituir a censura prévia no país. Esse texto suscitou uma resposta na seção Tendências e Debates, a página 3 da Folha, do autor do PL das fake news, o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo. O relator publica na seção que a resposta da Folha, na verdade, caiu numa fisgada de falsas narrativas, porque não existe, segundo ele, ímpeto censório nenhum no projeto, tal qual foi exposto no editorial da Folha. O editorial do Estadão do dia 14
ele vai fazer a crítica ao Musk, inclusive dizendo que ele é um paladino do absolutismo da liberdade de expressão e que isso só acontece quando ele convém, né? E que não dá para acreditar na ingenuidade dos propósitos dele. Então tem aí uma crítica que não veio lá naquele primeiro editorial de uma maneira mais forte. Mas, assim como naquele editorial, o Supremo também não se livra das críticas do Estadão no dia 14. Uma coisa que eu achei interessante para mim, o puro suco da ciência política no editorial, é quando o jornal vai se justificar por estar criticando o Supremo. E aí eu vou ler aqui, vou fazer uma citação direta, que é o seguinte, ó. O Brasil testemunhou um surto de golpismo no 8 de janeiro, mas hoje as instituições estão, como se diz, funcionando. O governo está governando, o legislativo legislando e a imprensa publicando, enquanto a polícia está nas ruas e o exército nos quartéis. Porque o Supremo segue em mobilização permanente como se o país vivesse em 8 de janeiro interminável. São questões legítimas, que nada tem de extremismo. Demandar a contenção do Supremo não é ser golpista, é ser republicano. Então, é interessante aqui que eu acho que o Estadão dá um jeito de se distanciar da retórica bolsonarista, dizendo que o viés de crítica que eles têm em relação ao Supremo não é uma crítica baseada na desmoralização da democracia. Ou seja, não é dizer que o Brasil está numa ditadura, mas é dizer que o Supremo tem seu papel e que ele está usurpando esse papel que seria do Legislativo, por exemplo, né? Expandindo as suas fronteiras ou então sendo muito arbitrário. E esse papel que a imprensa faz é um papel republicano. Eu achei muito interessante esse jogo dos conceitos de palavras que o Estadão mobiliza, porque ele tenta validar o seu argumento a partir de um movimento de separação daquilo que os bolsonaristas estão fazendo, né? Porque se, por um lado, os bolsonaristas estão aí na rua salvando e dando salves e palmas, etc., a Musk, e criticando o Supremo, qual a diferença deles para a imprensa? Né? Apesar de que a imprensa está fazendo agora já uma crítica um pouco mais intensa em relação ao Elon Musk. Né? Mas eu achei interessante esse editorial do dia 14. Eu acho que a gente tem que perceber essas questões, né? Essa perspectiva de tentar discutir, né? Eu acho que esse é o ponto que o Estadão, né, vai trazer no dia 14 e o Globo já tinha trazido, né, no dia 10, quando ele vai falar sobre, ok, o STF trouxe já uma resposta institucional importante para coibir o golpismo, então isso aqui está totalmente de acordo com o que o Barroso já tinha dito, mas tem que tomar cuidado para não ultrapassar o que o Congresso deveria fazer, o que a política deveria fazer. Então a gente percebe que o movimento é um movimento que vai se manter, né? O movimento hoje, qual é o debate que a gente vê nos jornais nos últimos dias, nas últimas semanas? São principalmente os debates sobre como a gente está tendo um judiciário ativo, um ativismo judiciário acima do normal, né? E isso está, de certa forma, reduzindo ou limitando a política, né? A política e a atuação da política que deveria atuar. Então, a gente percebe que o debate, ele se mantém, mas nesse caso excepcional, né, do Elon Musk, foi preciso pontuar, né? O Estadão fez isso, o Globo fez isso, até quero ver o André se ele acha que a Folha também fez isso, sobre, ok, a gente tem uma questão, essa questão, de certa forma, ela vai se aproximar do que a extrema-direita quer, né? Pensando nessa ideia de nós não queremos que o Supremo decida, nós queremos que o Congresso decida, porque o caminho é a política. Então, aí eles vão falar, não, a gente é totalmente diferente da extrema-direita, porque a extrema-direita quer isso para que ela tenha anistia, para que isso não seja discutido, para que se mantenha o status quo. Porque nós queremos coibir o golpismo e defender a democracia. Então, eles acabam fazendo essa discussão. No caso do Globo, para mim, pareceu que foi um caminho, de certa forma, construído por um acaso. Eu não acho que eles sabiam o que ia acontecer e a entrevista do Barroso já estava pensada. Mas, no caso do Estadão, eu acho que é um pouco isso que a Lidiane trouxe, foi uma questão de ocasião, um oportunismo de ocasião, que foi necessário para não ficar tão parecido com a questão da extrema-direita. Mas, André, como é que você avalia a Folha nesse caso? Não, Dudu, a preocupação não parece ser nesse sentido de aprovação, como eu disse, do PL das fake news. A preocupação da Folha é conter o Alexandre de Moraes. A principal preocupação é essa. Ela começa falando que o Supremo caiu numa armadilha, depois ela fala que o ministro
está impondo censura prévia. Aí ela fala também que a polarização, né, pode alimentar o bolsonarismo. Aí ela traz na chamada do dia 19 que o Bolsonaro usa o caso do Musk como combustível para o ato do final de semana. No dia 21, ela ouve líderes políticos que defendem o recuo de Moraes e diz que o ministro vive o pior momento dele, momento de maior contestação, e quem respaldava antes, hoje já defende ajustes e já admite ressalvas quanto ao trabalho dele. Bem diferente, né, Dudu, a abordagem. Sim, a abordagem é diferente. E aí, eu acho que para a gente pensar na manifestação bolsonarista, né, passando um pouco pelo Globo nesse caso, no editorial, a gente tem no meio do caminho um editorial no Globo que é a respeito da ação que a gente tem ainda em abril, ok, gente, aconteceu isso tudo em abril, dos deputados da extrema-direita que foram aos Estados Unidos reclamar de censura. Né? Então, eles foram reclamar de censura nos Estados Unidos e o Globo faz um editorial sobre isso. E esse fato vai ser importante porque, como nós vamos ver lá na frente, nós não vamos ter um editorial sobre a manifestação. Isso é um caso que eu confesso, fiquei muito curioso. Temos capa, mas não temos o editorial. Isso é algo, para mim, confesso, inédito. Não me lembrava de um caso desse desde que o bolsonarismo cresceu. Mas o caso do Supremo, né, voltando, ele vai ter um editorial. E aí o editorial vai ser, ok, os deputados têm um ponto, né, existe uma possibilidade de se alimentar acusações de censura quando você não apresenta essas informações, né? Então, o STF precisa ser mais claro, precisa ter mais clareza, trazer uma discussão maior, explicar melhor. Eles reforçam a ideia de que falta no Supremo uma transparência, que é um discurso da extrema-direita, né, nesse momento, mas na verdade eles tentam se pautar por uma questão mais, isso é importante para a democracia, mas isso vai acabar esbarrando no que na extrema-direita quer, que é, de fato, prejudicar a imagem do STF, falar que o STF está fazendo uma ditadura de esquerda, uma ditadura contra a direita, contra o povo, né? A ideia é essa. E essa ideia de que não há transparência suficiente no STF, você acaba alimentando esse mesmo discurso. Então, não é porque o discurso tem outra motivação, que é um discurso que, inclusive, tenta coibir o discurso adversário, né, que esse discurso não está servindo para alimentar esse primeiro discurso da extrema-direita. Ele acaba reforçando esse debate. Porque, para você recobrar a normalidade institucional a partir desse discurso, o discurso tem que criticar. E a crítica já vai reforçar todo esse movimento, vamos dizer, de reclamar que o STF está passando dos limites. Interessante, porque diferente do Globo, o Estadão faz um editorial sobre a passeata. Então, não faz manchete. A passeata do Bolsonaro recebe uma chamada na capa, bem descritiva, assim, dizendo que o Bolsonaro elogiou o Musk e acabou terceirizando para outras figuras como o pastor Silas Malafaia críticas ao STF. Mas a gente chega aqui naquele ponto que eu comecei falando no início do nosso episódio. O título do editorial do Estadão sobre a passeata, sobre as manifestações, não, o Brasil não está sob uma ditadura. Então, ele também fez no dia 20, parecido com o que o Globo fez, um editorial falando sobre o fato de essas críticas, né, que os congressistas fizeram, dizendo que a gente está numa ditadura, dizendo que só os reacionários ganham com a opacidade do STF. Mas nesse editorial do dia 23, pós-passeata, né, pós-manifestações, o Estadão deixa isso bem claro, afirmando a ausência de uma ditadura, né? Não existe, em particular, uma ditadura do judiciário. E é interessante que, como a gente consegue combinar, então, pensando aqui na retórica total do jornal, a ausência de uma ditadura do STF no Brasil, ao mesmo tempo que nós temos um ministro que é a rainha de copas. Como que a gente constrói esse cenário proposto pelo jornal, né? Então, na verdade, é uma retórica do impossível, porque, na verdade, ou a gente tem a ditadura, ou o Estadão mentiu no editorial falando que Alexandre de Moraes é uma rainha de copas.
Então, eu achei bastante interessante perceber que, ao longo do mês, o jornal foi se desfazendo da crítica acalorada, da crítica acalorada ao Supremo, especialmente porque percebeu, talvez, que essa crítica ecoou nas manifestações do domingo do dia 21 de abril. Então, esse último editorial do mês a respeito... Que envolve todos esses cenários, né? Bolsonarismo, Supremo, Elon Musk, regulação das redes sociais, liberdade de expressão, todo esse conjunto de questões que são essenciais para a gente pensar a democracia hoje e no futuro próximo. Esse é o último editorial que o jornal vai apresentar, e ele é muito crítico ao Bolsonaro, ao fato de transformar o Elon Musk num mito da liberdade, crítico à maneira como o próprio bolsonarismo trata as instituições nacionais, né? Eles, inclusive, fazem uma crítica do ponto de vista religioso, dizendo que há um instrumento de providência divina na maneira como ele lida com a política, né? E fazem até uma piadinha, talvez assim, né? Um sarcasmo no final, assim. Se ele prestará contas por isso no reino dos céus, não se sabe. Aqui na terra, o juízo está próximo. Então, embora haja uma crítica constante ao Supremo, também está no Supremo a esperança de que haja alguma retaliação por conta do discurso bolsonarista. Assim como no Estadão, também na Folha não teve editorial sobre a manifestação do bolsonarista. Só teve uma chamada no dia 22, também descritiva, ato de Bolsonaro no Rio, eleva tom contra Moraes. Também cita críticas ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E curioso que o jornal não tem nem na capa uma foto de um fotógrafo do jornal. A foto da capa é uma reprodução da TV Globo. Foto de Copacabana, reprodução da TV Globo. Com a legenda dizendo que o ato levou menos pessoas para a rua do que em São Paulo, em fevereiro. Sim, e acho que também é importante destacar, né, já que estamos falando aqui, que o Globo também faz apenas uma chamada na capa e aponta para o tamanho da manifestação, né? Só 32 mil pessoas foram ver Bolsonaro. Então, tem algum destaque porque tem uma imagem, mas há menos impacto do que teria com a manchete ou um editorial. Bem, agora chegou o momento do nosso quadro novo com a nossa pesquisadora Poliana Bretas. Olá pessoal, aqui é Poliana Bretas, pesquisadora do Manchetômetro. Estamos estreando um novo quadro no podcast e aqui vamos conversar um pouco sobre o DONE e sobre o PNR. O DONE é o relatório de olho na imprensa que faz o monitoramento semanal sobre a cobertura do governo federal e do presidente Lula nos principais jornais do país. E o PNR é a repercussão da política nas redes sociais. No início do mês, o DONE mostrou que a pauta política estava dominando o noticiário nos jornais. As repercussões sobre Elon Musk, o STF, os atos bolsonaristas e os atritos entre o executivo e o legislativo. Mas, mais para o fim do mês, as mudanças na meta fiscal, as especulações sobre o humor do mercado, BC mais conservador, elevação de gastos públicos e mesmo a greve nas universidades federais apareceram como temas bem importantes. Além disso, na área econômica, a desoneração da folha de pagamentos foi parar no Supremo e inaugurou um novo capítulo na crise entre executivo e legislativo. Para os jornais, a atitude do governo de acionar a justiça desagradou prefeitos pelo impacto nas receitas e irritou parlamentares por uma suposta interferência. Mas as empresas de comunicação têm grande interesse na questão da desoneração da sua própria folha, e isso, claro, apareceu também na cobertura. O que o DONE captou é que os grandes jornais foram extremamente negativos em relação ao governo federal. O destaque ficou com os editoriais, com cada jornal publicando até um texto nessa seção desfavorável ao governo por dia, dependendo da semana. O Globo também caprichou nas chamadas de capa negativas, com textos bem críticos ao governo. A cobertura em torno do presidente ocupou um espaço menor na comparação àquela dedicada ao governo federal, mas a carga editorial ainda é bastante ácida. Já nas redes sociais, a história é outra. O PNR mostrou que o dono do X e a sua queda de braço com o Supremo mobilizaram as bases nas plataformas. Lá no início do mês, o encontro
de Lula com o presidente francês Emmanuel Macron mobilizou as redes, produziu memes e até gerou uma certa repercussão nas bases de esquerda, embora os perfis de direita tenham tentado também surfar na agenda do governo petista. Mas depois, com o milionário do X desafiando Moraes e o ato do Bolsonaro em Copacabana, esse jogo virou. Tanto no Facebook como no Instagram, a direita dominou os rankings, reforçando a capacidade de gerar um forte engajamento com suas campanhas nas redes digitais. Já a esquerda demonstrou pouco fôlego ou quase nenhuma capacidade de confrontar o engajamento da direita. Já as páginas da imprensa também tiveram relevância, especialmente quando eram compartilhadas por perfis-chave dos campos ideológicos. Eu vou ficando por aqui, mas para você conhecer um pouco mais dos relatórios do DONI e do PNR, acesse manchetômetro.com.br e nos siga nas redes sociais. Até a próxima! Obrigado, Poli. Em resumo, para fechar, a gente percebe que o jornal tenta se manter equidistante, criticando tanto o Musk quanto o Supremo, principalmente o Alexandre de Moraes. Eles reconhecem o papel do Alexandre de Moraes em combater o golpismo do Bolsonaro, mas diz que está passando do limite e que é um momento de contenção. Quanto ao PL das fake news, o jornal parece ter comemorado que o Lira enterrou o projeto do jeito que estava, do jeito que foi apresentado. Sabe-se lá o que vai sair disso depois, né? E também, acho que, né, finalizando também como o André fez com a Folha, acho que o Globo ele se coloca numa posição pró-democracia, né, sempre tentando defender uma ideia de democracia, uma ideia que a política deve resolver essa questão e não o judiciário, mas eles defendem que o judiciário precisa ter a mão firme para evitar novos golpismos. Então, eles entendem que podem haver excessos pelo judiciário, mas que o judiciário tem que agir para garantir que não vai ter golpismo, né? Enquanto isso, o melhor caminho vai ser sempre a política, na visão deles. Então, eles tentam fazer um posicionamento mais nesse sentido. São críticos ao Elon Musk, eles criticam a atuação do Elon Musk bastante, mas não criticam tanto o Alexandre de Moraes quanto os outros jornais. É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio. Queria agradecer a participação do Dudu, Lid. Muito obrigado. Prazer sempre ter vocês aqui. Foi ótimo, André. Obrigado pelo podcast de hoje. Obrigado, André. Foi um prazer estar aqui novamente no podcast do Manchetômetro. É isso aí. Para mais informação, acesse o nosso site manchetômetro.com.br, siga as nossas redes sociais. Se você reconhece que a democratização da mídia é fundamental para a nossa democracia, apoie a campanha de financiamento coletivo do Manchetômetro. Se a nós, colabore no link benfeitoria.com/manchetômetro. Obrigado e até o próximo episódio.